pessoal, eu sou a doutora Emily Zinkler, sou especialista em medicina fetal, trabalho fazendo ecografia das gestantes. Hoje eu vim conversar com vocês sobre a ecografia morfológica do primeiro trimestre. Ficou curioso? Ficou curiosa? Então continua assistindo e pode rodar a vinheta. A ecografia morfológica do primeiro trimestre é uma das mais importantes da gestação, então eu vou falar um pouquinho com vocês sobre ela para vocês entenderem melhor. A gente sabe que muitas mães ficam ansiosas antes dessa ecografia, então para começar a gente já ouve logo o batimento cardíaco do bebê, que é para diminuir essa ansiedade. Feito isso, a gente tem que medir o tamanho desse bebê para confirmar a idade gestacional. É feita da cabeça até o bumbum do bebê, que é o comprimento cabeça-nádega. Essa medida é particularmente importante porque a ecografia morfológica do primeiro trimestre ela tem um prazo muito específico para ser feita. E esse prazo está diretamente relacionado com o tamanho do bebê. Então, o bebê precisa ter entre 45 milímetros e 84 milímetros. Que corresponde a uma idade gestacional aproximada de 11 semanas e 2 dias até 14 semanas. Se o bebê tiver um pouquinho menor, a ecografia tem que ser remarcada. Se ele tiver um pouquinho maior do que 84 milímetros, infelizmente o prazo passou e a gente não consegue mais fazer. Bom, confirmado o tamanho adequado do bebê, a próxima etapa é a gente fazer uma avaliação da anatomia desse feto. Ao contrário do que muita gente pensa, mesmo o bebê sendo muito pequeno, a gente já consegue avaliar muitas estruturas. Então dá para ver o aspecto do cérebro, coração, coluna, se o bebê tem os braços, as pernas, os rins, os olhos e por aí vai. Então com o exame bem feito, a gente consegue descartar quase 50% das malformações. E aonde que entra a síndrome de Down nessa história? Então antes de mais nada, eu queria esclarecer com vocês que esse exame não serve para a gente dar diagnóstico de síndrome, nem de síndrome de Down. O que a gente vai conseguir fazer é uma avaliação do risco que esse bebê tem de ter alguma síndrome, em especial síndrome de Down. E como que a gente faz isso? Então, a gente avalia características muito específicas do bebê, que são chamados marcadores, e junto com outras características a gente vai conseguir ver qual é o risco que esse bebê tem de ter síndrome de Down. Então, ou vai ser um alto risco ou um baixo risco. E o que são esses marcadores? Eu vou dar 2 exemplos que são os mais importantes e os mais conhecidos, só para vocês saberem. O primeiro deles é a translucência nucal, que é a medida da nuca do bebê. A translucência nada mais é do que uma coleção de líquido que todos os bebês no primeiro trimestre têm atrás do pescoço e que, via de regra, quanto menor, melhor. Então, uma coleção de líquido aumentada vai resultar numa translucência nucal alterada. O segundo marcador, que também é bem famoso, é o osso nasal. Então, entre 12 e 14 semanas, a maioria dos bebês já tem o osso nasal bem calcificado, ou seja, facilmente visualizado na ecografia. Quando a gente não consegue visualizar o osso nasal, ele é considerado ausente. Existem outros marcadores que também são importantes, que são o ducto venoso ou a válvula tricúspide. E o que a gente avalia neles é o fluxo de sangue que passa por lá, que quando está alterado resulta num marcador alterado. Então, feitas todas essas avaliações, e considerando que a gente já avaliou a anatomia do bebê e fez a medida do tamanho dele, a gente vai jogar todas essas informações em uma calculadora que é específica para isso e que vai levar em conta também características da mãe, principalmente a idade. E depois disso tudo a gente vai ter um resultado, se esse bebê tem um alto risco ou um baixo risco para ter síndrome, em especial síndrome de Down. Lembrando que isso não é um diagnóstico, então se alguém tiver um laudo dizendo que vem um resultado de alto risco, não quer dizer que o bebê tem um problema, quer dizer somente que a gente precisa investigar de forma mais apropriada com outros exames. Então vamos para a última parte do exame, que agora tem a ver com a placenta e com a avaliação do risco de pré-eclâmpsia. Para essa avaliação a gente vai usar uma outra calculadora que é específica também e que vai levar em conta a medida que a gente vai fazer da artéria uterina da mãe, junto com as características da mãe também. Peso, altura, idade, se alguém na família já teve pré-eclâmpsia e também a medida da pressão arterial, que a gente faz no dia do exame. Então, ou antes ou depois do exame, a gente vai ter que medir a pressão da mãe.
E com essa avaliação, a gente também vai conseguir dizer se a mãe tem um alto risco ou um baixo risco para desenvolver pré-eclâmpsia ao longo dessa gestação. Era isso que eu tinha para falar para vocês. Eu sei que é muita informação, mas é só para fazer um resumo do que tem de importante no morfológico de primeiro trimestre. Então, procurem um profissional qualificado para fazer esse exame e não percam o prazo, que é de 11 semanas e 2 dias até 14 semanas. Obrigada! Se ficou alguma dúvida, pode escrever aqui embaixo. Se você gostou do vídeo, curte, compartilha, se inscreva no canal e ative o sininho.